Bom, então nós vamos falar hoje da parte prática dos rendimentos de renda variável. Vamos fazer na prática como é que eu preencho os investimentos que eu faço na bolsa de valores, Bitcoin, criptoativos. Então nós temos aqui três informes que nós podemos abranger todo o conteúdo, né, nesses informes. Então aqui nós temos um informe da Avenue Securities, que é uma empresa estrangeira, né? Que ela traz aqui um resumo dos rendimentos que ocorreram no exterior, que aí no modelo atual do imposto de renda, nós vamos lançar tudo em bens e direitos, né? Então tem que lançar primeiro o bem. Quando nós colocarmos que ele é no exterior, ele já abre o campo de informação de aplicação financeira, né, no exterior, e o imposto retido para ser calculado a diferença que possa existir entre o imposto que foi pago no exterior e o imposto que foi pago no Brasil. Então, aqui nós temos os rendimentos, tem rendimentos isentos não tributáveis, no caso de criptoativos, ele é tratado como bem de pequeno valor, ele só vai ser tributado se for superior a R$ 35.000, né, nas alienações. Mas nós vamos fazer na prática esses lançamentos para que nós possamos ter a noção exata do que efetivamente nós temos que lançar. Tá? Assim como nós também vamos ver como é que funciona as ações no Brasil. Aqui tem um outro informe, né, que é mais comum, que é da XP, onde nós temos os eventos, que aí eu tenho que estar bem atento nessa questão dos eventos, porque geralmente ele tem informação de dividendos, juros sobre capital próprio, tem rendimentos, que aí nós vamos ver como é que funciona cada um dessas nomenclaturas, né, que nós temos na declaração. O que é um rendimento? Rendimento é o ganho que ele teve numa operação. No caso de um Fiagro, quanto foi que ele ganhou na venda de ações de determinado período? E aí você vai lançar lá na ficha específica de, de Fiagro e fundo imobiliário. E aí nós vamos ver cada caso desse, né? Lógico que nós não vamos conseguir fazer todos esses rendimentos, né? Mas isso aqui é só um exemplo do trabalho que dá você saber distinguir cada um desse aqui. Como é que eu vou distinguir isso? Aí é por isso que nós falamos que o valor ele tem que ser justo, para você ter o entendimento. Se não tiver o entendimento, ainda tem que fazer a pesquisa para saber como é que funciona estas informações. Aqui é uma outra corretora, né? Que é a Modal, que aí traz os investimentos, né? No ano calendário no ano anterior, e tem os resultados. E aí, como é que nós fazemos esse lançamento do, desses itens? Tá? Mas aí nós vamos fazer para e passo para que nós possamos fazer da melhor maneira possível para o nosso cliente como é que funciona isso. Vou responder para o aluno aqui.
começar aqui na XP. Então, aqui na declaração, na própria declaração, nós temos uma ficha, né, chamada Operações Renda Variável, Operações Comuns e Day Trade. Temos também que nessa questão de operações comuns de day trade, eu tenho que ter mês a mês o resultado, né, dessa declaração. E se eu tiver prejuízos de anos anteriores, é nesse mês de janeiro que eu vou ter que informar, né? Resultado negativo de mês anterior, aí você já puxa do lado do ano passado para poder fazer esse cálculo correto dos da tributação. Porque na renda variável eu consigo fazer compensação de prejuízos de meses anteriores com lucros de meses atuais. Então eu tenho que fazer essa validação na própria declaração. Então nós vamos primeiro fazer o quê? Eu tenho que ter os informes dentro dos bens e direitos. Eu tenho que colocar em bens e direitos quais são os tipos de investimentos que esse cliente possuía em 31 de dezembro de 2000 e X, né? Ano anterior, ano atual da declaração. No nosso caso, 2023, 2024. Como é que estava esse rendimento lá na operação? Aqui ele está dizendo que nós temos na. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui não. Este aqui. Cadê o rendimento? Peguei outro rendimento. Abriu os bens. Meu informe estava aberto aqui na.
Vereador principal. Então, aqui são os rendimentos, os bens e direitos, né? Primeiro, a gente vai fazer o lançamento de bens e direitos. Eu vou colocar essa Lupar, que é uma empresa brasileira. Vou pegar aqui 522 ações, investimentos, SA totalizando 14.819,58. Então, primeiro, aplicações e investimentos, código, ativos negociados em bolsa de valores, então seria o código 0404, né? Grupo 04, código 04. Ela é uma empresa brasileira, e aí eu coloco a descrição, né, que você pega ou na planilha que você tenha acompanhando para e passo, ou no próprio relatório. Nós temos aqui que na situação do ano anterior, 18.261,20. E no ano atual, 14.819,58. Negociado em bolsa, a LUP 11. Marcos, Oi. como que eu vou saber essa negociação em bolsa, quando ela é ou não negociada em bolsa? Aí tem que ver Geralmente eu pesquiso no Google para saber se essa empresa ela está listada na Bolsa de Valores. E geralmente no relatório vem dizendo. Geralmente o relatório ele vem dizendo se é ações, né? Tipo aqui, ativo negociado em bolsa no Brasil, BDR e outros, exceto ações de fundos, né? Que nesse caso aqui é. Não, eu tá no código errado, peraí. É 01. Aplicações. Tem a bolsa de valores, mudou o código, tá certo. Participações societárias, né? Ações, inclusive, de estado em bolsa de valores, né? Porque é participação societária. Você comprou ações da empresa para fazer, né? Então, nesse caso, vamos lá, eu tenho aqui a LUP 11, né? Que é da Alupar Investimentos S.A. Então, se ela é uma sociedade anônima, ela tem ações na bolsa de valores. E, geralmente, alguns, alguns informes de rendimento, ele vem com o CNPJ do banco, da corretora e etc. O que que eu faço? Eu vou lá no Google, aí eu jogo assim, CNPJ da Lupar, porque é a empresa que está pagando esse rendimento, não é o banco. E a maioria das pessoas pega lá na XP, tá lá o CNPJ da XP. E aí lança de qualquer jeito, lança o CNPJ do banco. Mas, na verdade, quem está pagando é a empresa. Ela que está fazendo o pagamento dos rendimentos para quem está investindo. E aí eu vou e pergunto também qual é o código dessa empresa na bolsa. Lógico, a maioria dos informes das corretoras já tem que vir com essa informação. Ele já traz no relatório o código e a informação que ela é da Bolsa de Valores. E aí você consegue fazer esse parâmetro, né? Aqui ele está dizendo, o código 03, 01 e tal, só que teve uma mudancinha no programa deste ano.
Eu estou esperando, já tem 20 dias, os relatórios desse meu cliente aqui, desse ano, né? Tudo atualizado com novos valores. Mas eles mudaram muito pouca coisa. O que mudou é o rendimento do exterior. Né? No exterior, que antes eu tinha que fazer ganho de capital, tinha que fazer o cálculo mensal, agora nós fazemos o lançamento anual. Ele vai ser tributado tudo aqui. Né? Então, se for ações, investimentos, e aí você consegue pesquisar pelo CNPJ do investimento ou pelo nome do investimento no Google. Ah, será que é investimento? Será que está listado na bolsa? Ou será que não está listado na bolsa? Tudo eu pesquiso no Google. Tem uma parte de. Tem um site, deixa eu pegar qual é o site aqui que é da Bolsa de Valores mesmo. Você tem todas as informações. Esses sites de investimento também você consegue ter o CNPJ e a informação das empresas. CNPJ da Petrobras. Na Bovespa você tem todas as informações desses investimentos que são feitos na Bolsa de Valores. Por que não está vendo? Travou o Google. Não avança de jeito nenhum. Foi. Caiu a internet? Não. Tem alguns investimentos que surgiram ultimamente, né, nos bancos, essas coisas. Às vezes eu entro também na lâmina dele. Tipo, o que é o fundo fluo da BTG? Aí eu tenho que entrar aqui, colocar o nome do fundo e ler, inclusive, a lâmina. O que é a lâmina? Ler o que ele está dizendo. Que tipo de investimento é, se ele é investimento de renda fixa, se é renda variável, se ele é fundo de investimentos, se ele é fundo de investimento imobiliário, se é fundo do agro. E aí eu tenho que ter todo esse cuidado para poder lançar a informação correta. Por isso que eu sempre digo para vocês, quando é renda variável, nós temos que cobrar o valor justo, porque é muita informação que nós temos que preencher. Nós temos que saber efetivamente o que que o cliente fez. Porque vocês sabem que a maioria das vezes ele faz o investimento porque ele viu lá, clicou no botão. Mas se você perguntar para ele que tipo de investimento é, às vezes o cliente não sabe. Então, para esses casos, você já tem que cobrar o quê? A hora de pesquisa. Geralmente eu cobro de 10 horas. Nesse cliente aqui, é umas 10 horas só de pesquisa. É quase R$ 1.000 só para ficar pesquisando. E quando você mostra para ele, meu amigo, eu tenho que ficar, olha, horas e horas pesquisando o teu investimento, porque o relatório não está claro. E aí você consegue convencê-lo de que o teu trabalho não é simplesmente preencher. Porque o nosso cliente acha que a gente só preenche a declaração. E aí tem aquela história, né? É fácil. E eu concordo, preencher a declaração é muito fácil. Agora, saber o porquê que está preenchendo é que é difícil. Né? Então, nesse caso aqui, ele já abre aqui embaixo, ó, informe de rendimento isento e informe de rendimento de tributação exclusiva. Por quê? Porque quando você faz investimentos em ações, você pode ter um rendimento isento, que aí seria os lucros e dividendos que você recebe da empresa, ou ele pode ser em forma de rendimento de tributação exclusiva. Ele pode ser um rendimento de tributação exclusiva.
o JCP, né, o juros sobre capital próprio. E aí você tem que ver o que eu tive de ganho dessa empresa e preencher aqui embaixo, dentro do próprio bem direito, para ficar linkado à informação. Então, aqui eu estou no campo bens e direitos, eu posso chegar e procurar, será que tem juros sobre capital próprio dessa empresa? Cadê? Alupar, né? Os investimentos. Ó, aqui eu tenho Alupar. O que é isso aqui? É bonificação em ações. Que aqui bonificação já seria um acréscimo que eu tenho que fazer dentro dos bens e direitos. Ou seja, teve um aumento nos meus bens e direitos. Aqui eu tenho Alupar, lucros e dividendos. Então, dá 848,16. Então, eu vou preencher aqui rendimento isento, 848,16. E aí, aqui eu posso colocar o nome, né, da empresa. Alupar Investimentos S.A. Volto para o bem. E aí eu vou ver, será que tem tributação exclusiva? Será que tem juros sobre capital próprio? Tributação exclusiva, banco. Eu não tenho dessa empresa Alupar. Então, nesse caso, eu não preciso preencher rendimento de tributação exclusiva. Se tivesse um investimento dessa empresa, eu teria que preencher aqui o valor do rendimento de tributação exclusiva. Então, nesse caso, eu já cumpri a missão. Por quê? Aqui é o que eu tive de rendimento durante o ano. Aqui é a informação da variação patrimonial, bens e direitos das ações. E aqui eu vou fazer de todas as empresas que eu tenha investimento. Vamos fazer mais uma aqui. Vamos ver a Cielo. Tem Itaúsa. Vou pegar aqui as ações da Itaúsa. E a Itaúsa tem JCP e lucro, né? Vale, VEG. Itaúsa. Essa declaração aqui, geralmente a gente demora de 30 a 40 dias para finalizar ela. Só para. Ah, tá aqui, a Itaúsa. Então, a Itaúsa tem 1.822 ações por 15 mil. Então, aqui é participações societárias, ações, inclusive, de estado em bolsa. E aí, aqui eu tenho. Essa ação, ela era zerada no ano anterior. Ela foi comprada no ano da declaração, no ano calendário da declaração. Então, ela é listada em bolsa, ITSA 4. Ah, Marcos, se eu não colocar isso, vai ter alguma influência no resultado? Não. O código ele é bom estar aqui para poder fazer cruzamento, mas não tem, eu não vejo impedimento nenhum de você colocar, não. Eu não quero pesquisar. Tem gente que não pesquisa. Tá? Eu pesquiso porque eu quero fazer o melhor.
mas tem muita declaração que eu pego aí que não é pesquisada. Como eu disse, coloca o CNPJ do banco, não, coloca que não é comercializado em bolsa, porque aí vai ficando, o pessoal vai colocando e não quer saber do que a Receita pediu, né? Então, aqui eu tenho juros sobre capital próprio da Itaúsa, que dá 366,17, né? Juros sobre capital próprio. O que é juros sobre capital próprio? É um rendimento de tributação exclusiva. Então, aí eu coloco em rendimento de tributação exclusiva. Por quê? Porque é JCP. Tem algumas empresas que você vai ter assim, juros sobre capital próprio não pago. Então, juros sobre capital próprio não pago, ele não entra como rendimento. Você vai criar em bens e direitos, juros sobre capital próprio não pago e vai ficar ali como um direito que você vai receber no futuro. Então, aí é diferente, ele não é lançado como rendimento. E aqui tem o que mais? Na Itaúsa, tem lucros e dividendos. Que bonificações e ações, não, isso aqui vai influenciar no resultado dela. Não tem lucros e dividendos da Itaúsa. Então, a Itaúsa ela só pagou juros sobre capital próprio. Então, não tem rendimentos isentos. Não, está aqui, Itaúsa, 1.522. E 22 não, mas é bonificação. Então, nesse caso aqui, nós só temos rendimentos de tributação exclusiva. Não temos de rendimento isento. Só para nós concluirmos, vamos fazer mais uma participação societária, ações inclusive de estado em bolsa. Aí você tem que pegar o CNPJ da ação, da empresa que foi investida. Vamos pegar aqui qual é? A Vale, né? A Vale SA. Na Vale você pode ter os três, né? Vale Alupar. Aqui, a Vale. Tem 880 ações, totalizando 63.923,20. 63.923,20. No ano anterior tinha 16.978,21. Ela é listada em bolsa, vale 3. Ela tem rendimentos de tributação exclusiva, que é juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio. Temos a Bem Direito Vale. E ela também tem rendimentos isentos.
Rendimentos isentos, lucros e dividendos, 328,97. 328,97. Tá? Então, assim é que eu lanço ações. Marco, qual é o custo que eu informo nessas ações? É o quanto efetivamente foi pago pelo cliente. Então, por isso que nós temos que ter o quê? Que o cliente tem que trazer para nós o valor da média ponderada das ações se ele comprou em diversos períodos. Ah, ele comprou de uma vez essas ações, 880 ações da Vale. Ele comprou quando? Ele pagou no dia tal. Então, é só pegar o valor que ele pagou que está certo. Mas digamos que ele, durante o ano, ele comprou 420 ações em janeiro, por um preço X, e mais 440 ações em julho, por X mais 1. Então, eu tenho que pegar e somar 880 mais o valor total que foi pago, para poder dividir, para saber qual é a média, qual é o valor da ação média que eu tenho aqui. Aí eu tenho que escrever aqui, colocar na descrição, na discriminação. 440 ações a R$ 10, mais 440 ações a R$ 11. Aí eu digo qual foi a data que eu comprei. Porque se você preencher aqui, conforme passe o tempo, você tem a informação. Você consegue ter memória de cálculo para saber como foi que chegou nesse valor. Então, eu tenho que colocar o custo efetivo que eu paguei. Ah, Marco, mas só que quando ele comprou era R$ 11 a ação. E agora a ação está 35. Eu posso aumentar o valor aqui? Não. Por quê? Porque, como é renda variável, lá no dia 31/12 podia estar 35. Mas no dia 1º, no dia 2, pode ter caído para 5. Então, eu tenho que dizer, a Receita Federal quer saber o quê? Você tinha recursos para comprar essas ações na data que você comprou? Então, eu tenho que dizer qual é o custo efetivo dessas ações. Tá? Quanto efetivamente eu paguei por elas. E não quanto que ela vale. Quanto ela vale só vai interessar quando? Quando você vender. E aí sim eu tenho que saber quanto é que valeu na hora que eu vendi e quanto custou, para poder apurar o ganho de capital. Quanto foi que eu tive de ganho ou perda? Que aí é para fazer a questão da renda variável, colocar lá na ficha de renda variável efetivamente o que eu fiz. E agora vamos fazer um lançamento aqui dos investimentos que eu tenho no exterior. Digamos que aqui eu tenho alguns itens, né, no exterior. Vou pegar aqui os bens direitos. Eu tenho 0,699, então é saldo na corretora Avenue, não é aqui, ativo em custódia. Vou colocar aqui Alibaba. Alibaba Group. Uhum. Ações de investimentos. Outras aplicações de investimentos. Colocar aqui Estados Unidos, né, 249. Eu coloco aqui Alibaba. Ele fala que eu tenho 0,9 alguma coisa de ações. Custo de aquisição, 100,99 dólares, que foi convertida pelo PETAX de liquidação de 5,122, que dá 517,10.
Esse é o valor que eu tenho aqui. Esse tem rendimento. Então, eu tenho um ganho de capital de 1.839,69. E aí eu vou colocar aqui lucros ou prejuízos, 1.839,69. Esse valor aqui, automaticamente, ele já aumenta o valor do imposto a pagar. E aí eu venho aqui no informe de novo e vejo quanto que foi pago de imposto disso. Imposto pago no exterior, 228,78. Né? Só para ter uma ideia, quando há a retenção do imposto no exterior, esse imposto ele sempre vai ser maior do que o que seria devido no Brasil, porque lá a tributação é 30%. E no Brasil agora é 15% de maneira linear, para poder fazer isso. Esse campo lucros e dividendos, ele não vai ser alimentado pelos lucros e dividendos dos investimentos, tá? Ah, ó, eu tenho uma corretora que ela trouxe resultado da aplicação financeira e trouxe lucros e dividendos de investimento em ação no exterior. Ah, eu comprei Apple, comprei Microsoft, etc. O que é que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que somar o valor da aplicação com o valor do lucro e dividendo. E somar o imposto retido da aplicação e o imposto retido dos dividendos. Por quê? Porque esse lucro e dividendo aqui é só naqueles casos em que as pessoas físicas possuíam offshore no exterior e essa offshore pagou lucros e dividendos para ele. Então, raríssimas exceções você vai preencher isso aqui. Ah, eu tenho um cliente que ele tinha um offshore, ele tem uma offshore no exterior, e aí ele teve distribuição de lucros daquela offshore. E eu quero lançar na pessoa física. Aí vai entrar aqui em lucros e dividendos na declaração. Tá? Caso contrário, não entrará na declaração, certo? Então, todo que tiver aplicação financeira, lucro e dividendo, de investimentos em ações no exterior, soma e lança tudo aqui em aplicação financeira. Tanto o lucro ou prejuízo, quanto o imposto pago no exterior. Ah, Marco, ela não teve lucro, ela teve prejuízo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o sinal de menos, para poder entender que não é o lucro. Tá? Então, toda vez que você utilizar os prejuízos na declaração, você coloca o menos na frente do número que você está lançando na declaração, certo? Ficou claro esse lançamento aqui? Marco, quando vem assim, igual assim, esse extrato aí, ele vem bem especificado, né? Com todos os valores e tem lá os rendimentos isentos não tributáveis, os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, Sim. né? Então, e tem os saldos, né? Eu acho que ele fica bem claro. Quando o informe ele já vem assim, ele é bem claro. Eu acho que é bem fácil para você poder estar fazendo. Sim. Tem alguns rendimentos, alguns informes, que aí eu tenho que ter cuidado que tem alguns informes que estão chegando para nós, que não é de investimento, é de conta, né? São valores de conta. E aí eu tenho que ver essa questão da conta, que é o PTAX, né? O PTAX é a conversão da moeda, do dólar para o real, né? Que é geralmente até o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior, que ele faz essa conversão para se fazer. Só que se você entrar no site do Banco Central, você já tem uma calculadora para converter esses valores. Inclusive, você coloca qual é a data que você fez a operação, coloca o valor em dólar e ele já converte automaticamente pelo PTAX. Eu queria mostrar para vocês, mas eu não sei o que acontece no meu computador, no meu navegador, que eu simplesmente não consigo acessar o site do Banco Central.
Para acessar o site do Banco Central, eu tenho que entrar pelo meu celular. Eu não consigo acessar pelo meu navegador. E até agora eu não consegui decifrar o porquê que só o Banco Central, ele simplesmente não acessa no meu computador. Mas eu vou mandar, vou colocar no link, o link, né? Eu tenho um link do Banco Central, eu vou pegar e vou colocar no grupo para vocês guardarem isso aí, porque tem muita gente investindo em ações no exterior, conta no exterior, e a gente tem que fazer essa conversão. Então aí eu tenho que entender na questão do exterior eu não faço mais o pagamento mensal do imposto. Ah, Marco, no ano passado eu continuei fazendo o cálculo e paguei mensalmente. Tu vai ter que lançar aqui, vai pagar o imposto de novo na declaração e vai ter que pedir o ressarcimento via Perdecump Web do valor que foi pago indevidamente. Tá? E aí é um outro trabalho que você vai ter que fazer. Por que isso? Porque a lei mudou no final de 2023, né, para 24, e as pessoas continuaram fazendo o pagamento mensal. E não deveria ter feito. Era para lançar tudo na declaração deste exercício. Mas tem muita gente que pagou. E aí, se pagou, vai ter que pedir. Vai ter que lançar aqui, ele vai ser tributado aqui, e aí eu tenho que fazer o pedido de devolução dos valores via Perdecomp Web. Aí nós temos aqui outros itens, né, de investimento. Ah, eu tenho outros bens de direitos. O que são outros bens de direitos? Licenças, juros sobre capital próprio creditado, mas não pago, que é aquilo que eu disse. Ah, a empresa, ela fez o pagamento aos seus acionistas de juros sobre capital próprio, mas ainda não foi pago. Ela só destinou. Então, eu vou pegar aqui 99, outros bens de direitos, 07, juros sobre capital próprio creditado, mas não pago. E aí eu coloco aqui, vai ficar como um bem, vai ficar como um direito a receber a posteriori. Outra coisa, consórcio não contemplado, que é uma dúvida tremenda. Marco, eu tenho um consórcio, onde é que eu lanço? Outros bens e direitos, consórcio não contemplado. Ah, Marco, foi contemplado. Aí, na hora que é contemplado, eu tiro daqui e coloco em bem, para dizer qual foi o bem que eu comprei. Direito de lavra e assemelhado. Ah, eu tenho um direito de lavra da mina de ouro, da mina de ferro, alguma coisa que você tem. E aí você coloca aqui. Tá? Então, vamos aqui. Aplicações de investimentos. Eu tenho títulos públicos e privados sujeitos à tributação. Títulos isentos de tributação. Então, na hora que eu olho lá naquele informe da XP, deixa eu ver se é nesse, não é nesse. Deixa aqui. Então, aqui eu tenho algumas aplicações. Ó, aqui. Isso aqui é rendimento sujeito à tributação exclusiva. Então, rendimento sujeito à tributação exclusiva, ele vai entrar onde? Ó? CDB, ABC, BR e PCA. Nesse caso aqui, ele vai entrar onde? É uma aplicação, só que ela é sujeita à tributação. Então, se é sujeito à tributação, está aqui CDB, RDB e etc. 02. E aí eu coloco aqui o investimento. Ele vai me dizer que eu tinha, no ano anterior, 40 mil investido. No ano calendário atual, eu tenho zero, então ele só vai ficar no ano anterior. E ele está me dizendo que eu tive rendimento zero, ou seja, eu não tive nenhum ganho deste investimento. E aí eu abro aqui outro, porque lá eu tenho outro investimento, aplicações de investimentos, tributado, e aí eu tenho esse CDB automático.
E muita gente tem esses CDBs porque é o mais fácil de você contratar, né? As famosas caixinhas aí de vários bancos. E aí você tem 35.600, Marco, esse aí, nesse caso, o CNPJ é da XP ou não? é do banco. Então, nesse caso aí, o CNPJ é do banco. Nesse caso aqui, o CNPJ é do banco, porque é um CDB, né? É o Ah, CDB entendi. da instituição financeira, tá? Uhum. Então, a instituição financeira tem vários, né? Vários aqui, ó, COE, DEB, Hashdeck. Isso aqui é tudo investimento da própria XP, da Modal, isso aqui, né? Da Modal. Que era uma operadora da XP que ela foi fechada agora, ela não vai ter mais, né? Eles acabaram porque era muita dor de cabeça ficar gerenciando tudo. Então, aqui eu tenho rendimento desses investimentos. Pode ver que ele investiu no ano anterior e zerou todos os investimentos desse ano. Mas, mesmo assim, eu tenho que informar o quê? O valor do rendimento de tributação exclusiva. E assim eu faço todos os investimentos que eu tiver de renda de tributação Quando exclusiva. a gente baixa a declaração da Receita Federal, quem teve esses investimentos aí, eles vêm, a gente vai fazer uma correção, a gente tem que dar uma olhada, né? Se Tem que vem dar uma esses. olhada. Tem que pegar o informe de rendimento dos bancos e dar uma verificada se está ok, né? Tem As que dar uma olhada. informações. Tem que dar uma olhada. Porque, olha só, eu já baixei algumas declarações pré-preenchidas e eu não sei por que que os meus clientes não estão vindo em informe, né? A promessa de que vinha tudo não veio. Só agora, tem uns 3 dias que apareceu a DIRF, né? Que era para entrar dia primeiro, acho que só sexta-feira que apareceu a DIRF das empresas que lançaram. E alguns clientes meus não estão vindo detalhadamente isso. Por que que eu tenho que conferir essa informação? Porque até o ano anterior era uma confusão nos próprios relatórios das empresas. Tipo, em 2023 eu tinha saldo 31/12/2022, saldo 31/12/2023. Digamos, 23 estava a 100 mil. E aí, quando eu recebia o informe de 2024, ele já estava com saldo de 2023, 105 mil. Ou seja, nem a própria operadora ela estava colocando o mesmo valor do ano anterior. Então, eu tenho que conferir nos informes da empresa e com a declaração pré-preenchida. E questionar a empresa que foi investida por que está dando divergência. Eu tenho que questionar, vem cá, por que está dando essa divergência aqui? Por que não está batendo uma coisa com a outra? Se o relatório é da base de vocês, é vocês que me informaram, e ele não bate de um ano para o outro. E geralmente era erro de lançamento deles. E isso é uma dor de cabeça, porque tu pensa que está tudo lançado, o saldo anterior, e está tudo errado. Tudo diferente do que foi informado nesse ano. Então, eu tenho que estar bem atento para isso. Bem atento para isso. Então, aqui, qual é a preocupação que eu tenho que ter em bens direitos? Identificar o ativo, enquadrar direitinho qual é o tipo de investimento que eu estou fazendo. Ah, Marco, mas e se não tiver? Eu pego o investimento, eu pego o nome do investimento e pesquiso. Você jogar lá no próprio Google, ó, deixa eu colocar aqui. Você jogar no Google assim, CDB, ABC, BRPCA, vou colocar modal. Aí ele vem, CDB, ABC e IPCA é um título de renda fixa do Banco ABC Brasil que pode ter rendimento atrelado ao IPCA. Característico, rendimento CDB atrelado ao IPCA, DI, CDI ou taxas. E aí ele vem dizendo a descrição, né?
que ele fala assim, ele é o quê? Renda fixa tributável. Então, na hora que ele é tributável, aí eu coloco lá, tributação exclusiva, por ser rendimento. Tá? Mas, geralmente, ele tem que vir aqui com a informação, rendimentos sujeito à tributação, rendimentos isentos. E aí já traz aqui, rendimento isento, CRA Clabin, que aí é um outro tipo de rendimento de renda fixa. Só que ele é isento. E aí, na hora que ele é isento, eu coloco lá no campo de rendimentos isentos, aplicações financeiras, títulos isentos de tributação, aí eu coloco o nome do título, e aí eu pego aqui qual foi o valor do rendimento. Nesse caso aqui, ele comprou e vendeu. Ele comprou e vendeu no mesmo ano, não tem saldo de ano anterior e do ano atual, só tem o rendimento. Então, eu tenho que estar bem atento para poder enquadrar. Tem vários investimentos que nós fazíamos antes que eu tive que fazer um reenquadramento. Se você pega a pré-preenchida, ele já traz para você fazer o ajuste. Né? Marco, as criptoativas eu tenho que declarar tudo? Pela legislação diz assim, você só tem que declarar se você tem saldo acima de R$ 5.000 no final do ano para poder fazer. Mas cripto, ele é tributável? Como eu disse, ele é tributado de acordo com a regra de bens de pequeno valor. Ele é tributado se você comercializar durante um mês acima de R$ 35.000. E aí você vai fazer a tributação dele. Caso contrário, não. Nos criptoativos, o que eu tenho que ter cuidado? Em enquadrar corretamente qual é o tipo de investimento de cripto que o meu cliente investiu. O Bitcoin ele está separado, aí tem outras criptomoedas conhecidas como altcoins, por exemplo, e eu tenho que ver lá, é Ethereum, é Ripple, é Bitcoin, Bitcoin Cash, né, Littlecoin, e aí você vai enquadrando de acordo com o que está informado lá. Né? NFT, Marco, eu não vi nenhuma dessas aqui especificado, então coloca outras criptos. Né? Essas criptos que criaram ultimamente aí, com um monte de nome de memes, né? Memecoins que eles falam. Aí você coloca outros criptos e coloca o saldo. Né? A Receita exige que você coloque acima de R$ 5.000, mas eu gosto de colocar tudo. Né? Tem investimento lá, coloca, porque isso pode te ajudar em algum momento, na hora que você faz a venda disso, para poder investir em outro negócio, comprar outra coisa, aí você tem essa informação na declaração. Tá? Aqui na renda variável, o que vai entrar aqui? Quando você faz comercialização em operações comuns, swing trade e day trade. E aí eu tenho que ter o quê? O informe mensal do resultado daquela operação. Tem alguns relatórios que eles trazem o quê? Eles trazem o valor da movimentação. E eu não tenho que me contentar com o valor da movimentação. Eu tenho que ter o valor de quê? O valor do resultado daquela operação. Quanto foi que eu tive de resultado, de rendimento na operação comum, swing trade, ou na operação de day trade? Porque é esse valor que vai me interessar na hora que eu faço essa operação. Tá? Quanto foi que eu tive de resultado? X. Só que lembre, nós temos o dedo duro, né? Que o dedo duro é 1%, 1% quando é day trade, 0,005 quando é swing trade, né? Para poder fazer o lançamento. Deixa eu ver se eu acho aqui um resumo da Velotax. Está aqui. Então, aqui, ó, a Velotaxi, ela traz uma informação bem detalhada do que aconteceu mês a mês.
Tá? Então, aqui ele tem janeiro, mercado à vista, mercado de opções, mercado futuro, mercado a termo, resultado negativo do mês anterior, imposto de renda retido na fonte. Tá? E aí ele traz tudo isso aqui detalhadamente. Então, aqui, ó, ele trouxe no mercado à vista, ele tem ações e cotas. Ele trouxe operações comuns menos 18.225,84. Tá? Então, aqui eu vou entrar no mercado à vista, ações, operações comuns e coloco. O que não apareceu? Menos 18.225. O que mais que ele tem aqui? Resultado negativo até o mês anterior. Então, ele tem aqui 119, 330 e 60 ainda. Então, eu vou aqui embaixo e coloco resultado negativo do mês anterior, 19. Automaticamente eu tenho a Aí ficou soma do faltando resultado 9, desse mês. Marcos. Oi? É 119, aí ficou só 19, o último que você colou. 119, isso. Obrigado. 119. E ele traz aqui imposto de renda retido na fonte dessa operação 23,92. Né? Porque o, o imposto dedo duro, o imposto retido, ele é sobre o valor da operação, não é sobre o resultado. Então, eu investi 100 mil, ele já tira 0,005% da operação comum ou 1% do day trade. Ah, mas eu tive prejuízo. Já foi retido na fonte. E aí você lança para ter a compensação depois. Né? Qual é o imposto a pagar? Zero. Porque eu tive prejuízo, foi compensado, então ele foi zerado. E aí eu venho aqui para fevereiro. Fevereiro, o que eu tenho? Também mercado à vista, ações, operação comum, menos 7.217,11. Então, eu venho em fevereiro, aqui eu tenho. Apertei errado. Fevereiro, menos 7.217,11. E aqui embaixo, resultado negativo do mês anterior, que já está lançado lá. E eu tenho 2,66 de imposto retido na fonte de operações comuns. E lá está dizendo que eu tinha um saldo anterior de 137.556,44. 137.556,44. Tá? E ele vai somando mês a mês. Fazer mais um aqui. Vamos ver como é que está o mês de março. Mês de março, operações comuns, prejuízo de 723,35. Também mercado à vista, menos. Aí ele trouxe imposto de renda retido na fonte de 0,71. Zero setenta e um. Só que bem aqui, ó, no mercado à vista de ações e cotas, ele traz uma outra informação aqui. Ele trouxe que eu tenho um fiago, mas nós vamos fazer o fiago daqui a pouco.
Daqui a pouco a gente vai fazer o FIAGRO. Então, nós vamos fazer aqui o mês de abril, só que nós vamos colocar uma informação de lucro nesse mês de abril, para nós vermos como é que faz esse funcionamento no mês de abril. Tá? Então, aqui em abril, digamos que eu tive um lucro com ações de R$ 156.000. Tive um lucro no mês de abril de R$ 156.000. E aí ele já trouxe um imposto retido de R$ 1.000 na fonte. Então, se eu tenho 156 mil de lucro, ele vai apurar o resultado negativo do mês anterior de 145 mil. Ele vai trazer uma base de cálculo de 10 mil. Como é swing trade, 15%. Se fosse day trade, era 20%. Então, eu tenho imposto devido de 1.575,46. Como eu tenho R$ 1.000 retido no mês e mais 27,29 de meses anteriores, vai me dar um saldo a pagar de 548,17. Então, esse valor eu tenho que recolher até o último dia útil do mês de maio, tenho que gerar o DARF lá, 548,17, e pagar esse DARF. E aí, na declaração, eu vou informar aqui 548,17. Porque se eu não colocar o pagamento, ele, curiosamente, não soma com o imposto a pagar na declaração. Ó, se eu zerar aqui, ele não influencia no resultado da declaração. Só que o que vai acontecer? Ele vai ser cobrado pela Receita. E eu tenho inclusive tem um aluno nosso, novo, que entrou, o Edson, que ele até me autorizou a falar. Tem um cliente dele que chegou e falou assim, rapaz, ele colocou rendimento em renda variável de forma errada, tá? Ele colocou como se fosse a renda dele, ele é mecânico e tal. E aí ele colocou lá em rendimento de renda variável mês a mês os valores e deu imposto, falou que não tinha pago o imposto. E aí ele foi saber que tributou na procuradoria já. Ele já está em dívida ativa, tá? Com juro, multa alta, etc. E aí eu falei para ele, tu vai ter que retificar a declaração e vai ter que colocar lá em outro, né? Que não é rendimento de trabalho não assalariado, não é rendimento recebido de pessoa jurídica, e aí ele vai ter que pagar o imposto. Só que vai ser calculado mês a mês, retroativo ao mês que ele deveria ter pago. Tá? Então, isso aqui é como eu faço o lançamento de resultados na renda variável. Tá? Operações comuns, operações day trade. Qual é a diferença de operações comuns e day trade? Vamos recapitular. Operações comuns, comprei ações num dia, vendi em outro dia. Day trade, comprei ações num dia e vendi no mesmo dia. E aí, no informe de rendimento da corretora, ele tem que dizer qual é o mercado que está sendo calculado. Qual foi o investimento? Foi à vista? Foi opções? Foi mercado futuro? Quais foram os investimentos que foram feitos? Essa Velotaxi aqui, que é uma empresa que trabalha com gestão, é a que eu indico para os meus clientes. Olha só o primor do relatório dessa empresa. Ele traz tudo separado, tudo detalhado, e aí não tem como você errar. Então, se você tem um cliente que faz muito investimento, meu amigo, entra lá, vai lá na Velotaxi, que é uma empresa da XP também, faz a tua gestão dos investimentos ali.
porque aí vai resultar em ganhos absurdos para você. Tá? Então, vamos fazer aqui fundos imobiliários e FIAG. Nós temos aqui a partir do mês de março, e aí eu venho aqui, ó, operações em fundo imobiliário e FIAG. Aí é uma planilhazinha que ele fala resultado líquido do mês, resultado negativo do mês anterior, caso tenha. Nesse caso aqui, no Fiagro, eu não tenho resultado negativo de meses anteriores. Então, eu tenho aqui no mês de março, 17,29 de prejuízo. Então, eu entro aqui no mês de março, menos 17,29. Eu tenho imposto retido de 0,39 no mês de março. Em abril, eu tenho um prejuízo de 653,98. Então, eu venho aqui em abril, coloco o prejuízo e eu tenho imposto retido de 17,29. Ah, não, 17,29 é resultado negativo. Então, é 2,29 que eu tenho de imposto retido. Não tem imposto pago, porque é só prejuízo. E aí eu tenho aqui, no mês de junho, um lucro de fundo imobiliário de Fiagro de 4.682,76. Então, em junho, entra esse resultado. Eu tenho imposto retido de 7,12. E aí está me dizendo assim, ó, imposto devido 936,55 menos o imposto retido 929,43. E aqui embaixo ele fala, imposto pago 792,50. Imposto pago 792,50. Aqui é prejuízo, né? Por isso que não está apurando, tá? 654. Então, ele pegou o lucro de 4.682 menos 653,98 menos 17,29. Aí me deu um resultado negativo até o mês anterior de 671. Base de cálculo 4.011. Alíquota do imposto 20%. Imposto devido 802,29. Saldo de imposto retido 268. Imposto retido no mês 712. 792,49. Ele pagou 792,50. E aí zero o valor do imposto do fundo imobiliário e fundo de agronegócio. Lembrando que a alíquota do fundo imobiliário e do fundo do agronegócio é 20%. Né? Ah, Marco, mas eu não vendi o fundo imobiliário e nem o fundo de agronegócio, ele continua nos meus bens e direitos. E aí eu lanço lá em bens e direitos, aquele rendimento que eu recebi durante o ano, ele é isento de tributação. Tá? Ah, não, eu vendi, tive lucro na venda do meu fundo imobiliário. Aí ele é tributado 20%. Tá? Então tem essa diferença na tributação. Aqui, na renda variável, só entra aquilo que eu vendi. Não entra aqui o investimento que continua comigo.
Ah, o investimento continua comigo? Bens direitos. Não, eu vendi. Aí eu venho para renda variável. Aí operações comuns. Foi operações com day trade, com swing trade. Aí eu vou colocar aqui, dependendo do mercado em que eu fiz. Não, Marco, foi fundo imobiliário, fundo do agronegócio. E aí eu clico aqui e venho para a planilha. E aí eu vou preenchendo mês a mês essa informação. Não é de uma vez só. Ele tem que ser apurado mês a mês. Ele tem que ser apurado mês a mês. Certo? Ah, Marco, em dezembro tinha prejuízo acumulado. Beleza. Esse saldo que ficou acumulado de um mês, do mês de dezembro para janeiro, ele vai entrar na declaração do período anterior. Tá? Ó, bem aqui, ó, resultado negativo até o mês anterior. A janeiro é o resultado do final do ano anterior. Então, vou colocar 110. E aí ele vai e já apura outras coisas. Tá, então. Ficou claro isso aqui? Isso aí vai ser na prática, Marco, para fazer e para ver se vai funcionar. Eu vou mostrar para vocês um exemplo absurdo e inaceitável, tá? Cadê o investimento? Tá aqui, ó. Isso aqui é um informe de uma empresa dizendo assim, olha, renda variável, swing trade, e aí ele mandou isso aqui, ó, base de cálculo, imposto retido, comprovante de rendimentos pagos ou creditados e de retenção na fonte. Me digam, se você lê comprovante de rendimento, isso aqui para vocês é resultado ou é investimento? Vai, seria resultado, não? Pelo que está escrito, né? É porque é comprovante de rendimentos pagos ou creditados, né? E se eu falar para vocês que isso aqui foi o valor do investimento? Aí confunde, né? Porque eles falam que é como se ele tivesse recebido, né? É como se ele tivesse lucrado 527 mil reais. E aí, beleza, né? E Eu estou aqui com o informe da empresa, falei assim, beleza, tá tudo detalhado, tudo bonitinho, show de bola. Preenchi. Na hora que o cliente olhou aquilo, falou assim, ei, eu só tive prejuízo nessas ações, eu não tive nenhum lucro. Como assim prejuízo? Se aqui está dizendo que é rendimento. Aí eu tive que entrar em contato com o consultor da empresa para ele me dizer, não, 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 isso foi prejuízo. Eu falei, meu amigo, então eu preciso do prejuízo. E aí ele me mandou isso aqui. Tá? Esse aqui é o resultado. Então imagina, olha a quantidade de prejuízo que o cara teve e eu estava tributando 527 mil reais. Por erro de relatório. Né? Erro de relatório. Tem que ficar muito atento aos relatórios das empresas. Muito atento. Né? Senão, a gente acaba fazendo errado. E nós não é, podemos fazer.